Olá, queridos amigos, queridas amigas. Aqui quem está falando é Ricardo Nascimento, professor de raciocínio lógico e matemática, e vamos para a segunda aula do curso básico de matemática para concursos e vestibulares. Na aula de hoje, nós vamos estudar o conjunto dos números naturais, certo? Então, primeiramente, o conjunto dos números naturais, eles foram criados para representar quantidades exatas. Então, quando você tiver de numerar uma certa quantidade de objetos, pessoas, aí você vai ter que usar o conjunto dos números naturais, ok? Aqui, o conjunto dos números naturais é o N, aí nós temos elementos 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Vamos ver agora algumas observações importantes sobre os números naturais. Primeira coisa, como eu tinha falado anteriormente, os números naturais, eles relacionam-se com quantidades exatas. Então, quando eu falar grandezas exatas, nós vamos sempre representar pelo conjunto dos números naturais. Exemplo que eu dei aqui foi, exemplos dados, 20 carros, 15 canetas e 6 lápis. Então, contas exatas deverão ser representadas pelos naturais. Outra coisa interessante é quando nós falarmos sobre números naturais sucessores ou consecutivos. Então, o que é um número consecutivo? Um número consecutivo é o que vem após um número. É o seu sucessor, é o que vem após. Certo? Lembrando que tem um teoremazinho que diz o seguinte, que todos os numerais naturais possuem sucessores, sem nenhuma exceção. Então, se for número natural, ele vai possuir sucessor. Exemplo, o sucessor de 0 é 1. Por que o sucessor de 0 é 1? Porque tem uma regrinha que a gente tem que fazer o seguinte, então se eu tiver um número natural e eu quiser achar o seu sucessor, o sucessor do número, eu somo uma unidade, ou seja, o sucessor de 0 é 1, por quê? Porque eu pego o numeral 0 e vou somar com a unidade, então 0 mais 1 dá 1. O que vai acontecer se eu perguntar a vocês, qual é o sucessor de 1? Vocês vão me dizer que é 2. Por que 2? Porque eu pego 1, o numeral 1 e somo com uma unidade. Então, o sucessor de 1 é 2. Por quê? Porque 1 mais 1 dá 2. Aí, no caso, quem é o sucessor de 2? É ele, o 2, mais 1, que dá 3. Então, se nós generalizarmos essa ideia, e eu disser que eu tenho qualquer número natural, o sucessor dele é ele mais 1. Ou seja, eu posso generalizar dizendo o seguinte, que o sucessor de qualquer número natural x é x mais 1. Aí se eu quisesse achar o sucessor natural de x mais 1, seria x mais 2, que é x mais 1 mais 1. E assim sucessivamente. Um outro conceito que nós temos em matemática é o chamado número natural antecessor. O sucessor é o que vem após o número e antecessor é o que vem antes, certo? Então, como eu acabei de falar para vocês anteriormente, todo número natural possui sucessor. Só que os números naturais, todos possuirão antecessores, exceto o numeral 0. Então, todos os naturais possuem antecessores, menos o 0. Então, vamos lá. Então, no caso, quem é o antecessor de 0? Não existe, pois 0 menos 1 não está definido nos naturais. Lembre-se, o antecessor de 0 não existe nos naturais, mas ele existe nos outros conjuntos, pode existir nos outros conjuntos, certo? Então, o 0 é o único numeral natural que não possui antecessor. Aí, quem é o antecessor de 1? Então, quem vem antes do numeral 1 sendo natural? O 0. Por quê? Porque
porque 1 menos 1 é 0. Que é um antecessor de 2? É 1 porque 2 menos 1 vai dar 1. Se houver uma generalização, eu posso dizer o seguinte: se x for um número qualquer natural, quem é o seu antecessor? É ele menos 1, ou seja, quem é o antecessor de x? É x menos 1. Quem é o antecessor de x menos 1? X menos 2. E assim sucessivamente. Lembrando mais uma vez que a única exceção dos naturais, que não possuem antecessor é o numeral 0. E todos os outros possuem antecessores. Agora vamos para os números pares e os números ímpares. Uma coisa interessante que a gente tem que saber dos números pares e números ímpares é o seguinte: se ele estiver dentro do conjunto dos naturais, ou ele é par, o numeral ou ele é par ou ele é ímpar, sem nenhuma exceção. Então, se um é par, se um é ímpar, o 2 é par. Se o 3 é ímpar, o 4 é par. Lembrando que o 0 é um numeral que está dentro dos naturais, concordam comigo? Ou seja, se ele está dentro do conjunto dos números naturais, consequentemente ele será classificado como numeral par. Então não esqueçam disso, é uma informação muito importante, que o numeral 0, ele é um numeral par. Então todos os numerais são classificados em pares ou ímpares, então o 0 não é exceção. Então um número ele é par ou ele é um número ímpar. Lembrando que tem uma regra que diz o seguinte: que após o numeral par vem um ímpar, e após o numeral ímpar vem um par. Então há uma alternância. Um par vem um ímpar. Par, ímpar, e assim vai. Certo? Atenção! Vocês não podem esquecer desta informação. O numeral 0 é par. Não esqueçam dessa informação. Então, o numeral 0. Então, se você vir em uma prova alguma coisa falando sobre o 0, vocês devem colocar que o 0 é um numeral par e que o 0 não possui antecessor. Algumas observações importantes sobre os números naturais, que é o seguinte: eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinito, certo? Quando eles falarem na questão 3 números naturais consecutivos, sequência de 3 números consecutivos, a gente está dizendo que é o quê? São 3 numerais naturais consecutivos. Eu sempre vou dizer que o primeiro é x, o segundo é x mais 1 e o terceiro é x mais 2. Geralmente em prova de concurso vestibular, eles usam apenas 3, certo? Mas se por acaso eles falassem 5 numerais consecutivos, como seria a representação desses 5 numerais consecutivos? Ficaria o seguinte: x mais 1, x mais 2, x mais 3 e x mais 4, ok? Mas geralmente é pé dos 3, certo? Então, todas as vezes quando ele falar 3 numerais consecutivos, é x mais 1 e x mais 2, sempre, ok? Então, às vezes, a gente não sabe responder uma questão por causa disso, do que eles perguntam, algumas notações. Então, se ele falar 3 números consecutivos, sempre vai ser x mais 1 e x mais 2. Aqui uma coisa muito importante que gera muita dúvida. No caso, qual a sequência de 3 números naturais? X mais 1 e x mais 2. Quando eles falarem sobre os números pares, primeiramente, quem são os números pares? O 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, 12 e assim sucessivamente, certo? Ele vai dizer na questão, ele vai querer saber a soma dos 3 números pares. Então tem que ter uma representação. Então, todas as vezes em que ele falar 3 números pares, eu vou ter que falar o seguinte: que o primeiro é x, o segundo é x mais 2 e o terceiro é x mais 4. Se fossem 5, um exemplo, o primeiro seria x mais 2, x mais 4, x mais 6 e x mais 8.
Mas em questões de prova, geralmente eles pedem o quê? Os 3 numerais pares consecutivos. Lembre-se disso. X, x mais 2 e x mais 4. Outra observação é sobre os numerais ímpares, certo? 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13 e assim sucessivamente. Eles vão perguntar também, eles vão dizer na questão que 3 números ímpares consecutivos. Ele quer saber a notação disso. Então, a representação de números ímpares consecutivos é a mesma sequência dos números pares consecutivos, ou seja, se ele falar 3 números ímpares consecutivos, eu vou colocar x, x mais 2 e x mais 4, ou seja, não importa se falar numerais ímpares consecutivos ou numerais pares consecutivos, a sequência, a representação é a mesma. Eu vou ter que colocar x, x mais 2 e x mais 4. Aí vocês vão me perguntar, Ricardo, eu posso dizer que eu posso representar 3 números pares consecutivos por x mais 2, x mais 4, x mais 6? Não, nós somos obrigados a começarmos por x. X mais 2, x mais 4. Tanto para números ímpares consecutivos quanto para números pares consecutivos. Vamos continuar. Uma coisa interessante é o seguinte, que cai muito em prova, é o seguinte. Ele vai perguntar o que acontece quando somarmos 2 números pares, quando somarmos um número par e um número ímpar. Então tem algumas regras aqui que eu vou explicar a vocês, que é o seguinte. Se nós somarmos ou subtrairmos 2 números pares, o resultado vai ser sempre um novo número par. Ou seja, vou somar 2 números pares. Ou eu vou subtrair 2 números pares. A resposta também vai ser um número par. Vou botar aqui um exemplozinho bem simples. 2 mais 4 é igual a 6, ou seja, eu somei 2 a 4, somei 2 números pares, certo? E a soma deu um número par. Nesse segundo exemplo, eu subtraí 2 números pares e achei um número par. Então, vocês vão ter que lembrar que 2 números pares somando ou subtraindo, a resposta será sempre um número par. Primeira regrinha. A segunda regra diz o seguinte, que se eu somar ou subtrair 2 números ímpares, o resultado será sempre um número par. Então, se eu somar 2 ímpares ou subtrair 2 ímpares, a resposta será sempre um número par. Exemplo, 1 mais 5. 1 mais 5 nós temos 2 números ímpares. Somei 2 números ímpares, achei um número par. Outro exemplo, 7 menos 3. 7 e 3 são numerais ímpares. Subtrair os dois, achei um número par. Então, se eu somar ou se eu subtrair 2 números ímpares, a resposta será um número par. Vamos para a terceira regra. A terceira regra diz o seguinte: se nós multiplicarmos 2 números pares, o resultado também será um número par. Então, se eu pegar um número par, multiplicar por outro número par, o resultado será um número par. Exemplo que eu coloquei aqui, 2 vezes 4, 2 vezes 4. Então, 2 e 4 são números pares. Multipliquei os dois, achei o 8, que também é um número par. 8 vezes 2 dá 16. 2 números pares multiplicados vai dar como resultado também um número par. Aí vamos ver agora o seguinte, a quarta regrinha. A quarta regra diz o seguinte: a soma de um número par com um número ímpar tem como resultado um número ímpar. Ou seja, se eu somar um número par a um número ímpar, eu vou ter um número ímpar. Então, se eles forem diferentes, eu somar um par com ímpar, eu vou ter ímpar. 2 mais 3 igual a 5, ou seja, eu somei um par com um ímpar e eu achei um ímpar. Então, a soma de um par com a soma com um ímpar vai dar um número ímpar. 8 mais 3 igual a 11. Par com um ímpar, somei um par com um ímpar, achei um ímpar. Se nós multiplicarmos 2 números ímpares,
vamos achar um número ímpar. Então essas regras são importantes. Então eu vou multiplicar dois números ímpares e vou achar um número ímpar. 1 vezes 3 deu 3, 3 vezes 5 deu 15. Multipliquei dois números ímpares e achei também um número ímpar. Então atenção, vamos resumir o que nós acabamos de falar. Se eu somar dois números pares, eu vou achar um número par. Se nós somarmos dois números ímpares, eu vou achar um número par. Se nós multiplicarmos dois números pares, eu vou achar um número par. Se nós somarmos um número par com um número ímpar, eu vou ter um número par. E se nós multiplicarmos um par por um ímpar, nós vamos achar um número par. Ok? Tranquilidade? Podemos prosseguir? Vamos lá. E agora vamos resolver algumas questões referentes aos assuntos que nós vimos hoje, certo? Aqui o exemplo 1 está dizendo o seguinte: a soma de três números naturais consecutivos vale 123. Determine quais são os três números. Então vamos ver o seguinte, vamos interpretar a questão. Ele disse que foram dados três números naturais e que a soma deles vale 123. Eles são consecutivos, então. Como eles estão falando que são três números naturais, então eu vou ter que lembrar o seguinte, que o primeiro é x, o segundo é x mais 1 e o terceiro é x mais 2. Por que isso? Porque está falando que são três números naturais consecutivos. Então a interpretação é sempre x, x mais 1 e x mais 2. Só que na questão diz que se eu somar os três numerais, eu vou achar um número 123. Então como é que nós vamos fazer? O primeiro que é x, vou somar com o segundo que é x mais 1 e vou somar com o terceiro que é x mais 2. A essa soma eu vou ter como resposta resultado 123. E vamos resolver uma equação normal. Então eu somo x com x e número com número. Então fica x mais x mais x. Nós vamos ter 3x mais 1 mais 2 dá 3, que é igual a 123. Como o 3 está do lado do primeiro membro, eu passo ele para o segundo, mudando o sinal. Então fica 3x é igual a 123 menos 3. 3x é igual a 120, porque é 123 menos 3. 3x eu estou multiplicando 3 por x, eu passo o x dividindo porque eu tenho que isolar o x. Então fica x é igual a 120 sobre 3, x é igual a 40. Se nós prestarmos atenção, o primeiro numeral é x, então o primeiro número é 40. Quem é o próximo? Quem será o próximo? Justamente 40 mais 1. Então 40, o próximo 41 e o terceiro 42. Ou seja, quais são os três números que somados, três números naturais consecutivos, que somados soma 123? 40, 41 e 42. É essa a maneira de resolvermos, certo? Lembrando que na playlist dos macetes, eu coloquei um macetezinho que você vai resolver esse tipo de questão bem rápido, tá certo? Em 2 linhas. Então tá lá tá lá no canal, certo? Vamos para a próxima. O exemplo 2 ele pede o seguinte: ele está dizendo que a soma de três números pares consecutivos vale 42. Determine quais são os três números, ou seja, ele agora está falando que são três números pares consecutivos e que a soma vale 42. Então, como é que eu represento três números pares? O primeiro vai ser x, o segundo x mais 2 e o terceiro x mais 4. Lembrando que vai ser sempre assim, quando ele falar números naturais consecutivos, x, x mais 1 e x mais 2. Quando ele falar pares consecutivos, x, x mais 2, x mais 4. Quando eles falarem ímpares consecutivos, x, x mais 2 e x mais 4. É o mesmo esqueminha. Ele disse que a soma dos três dava 42. Então o que eu faço? O primeiro que é x mais 2 mais x mais 4. Isso tem como resposta 42. Somos x com x e número com número. Então vai ficar 3x mais 6 é igual a 42. Passo o 6 para o outro lado, subtraindo. Então 3x é igual a 42 menos 6. 3x é igual a 42 menos 6 vai dar 36. Passo o 3 dividindo. Então fica 36 dividido por 3. X é igual a 12.
O primeiro numeral é x, o segundo é x mais 2 e o terceiro é x mais 4. Como o primeiro é 12, então o primeiro vai ser 12, o segundo é 14 e o terceiro é 16. Então, quais são os três números pares consecutivos cuja soma vai ser igual a 42? 12, 14 e 16. Ok? Muito bem. Exemplo 3. A soma de três números ímpares consecutivos vale 69. Determine quais são os três números. As questões são parecidas. Eu só tenho que prestar atenção à forma de representar os números. No caso, são três números ímpares consecutivos. Então, nós temos o quê? O primeiro é x, o segundo é x mais 2 e o terceiro é x mais 4. A soma deles tem que dar 69. Somos letra com letra, número com número. Então, fica 3x mais 6 é igual a 69. 3x é igual a 69 menos 3, ou 69 menos 6. 3x é igual a 63. X é igual a 63 por 3, então vai dar 21. Aí o primeiro vai ser 21, o segundo vai ser 22, ou 23, e o outro vai ser 25. Quais são os três números ímpares consecutivos cuja soma dá 69? 21, 23 e 25. Vamos continuar. Bem, isso aqui, se eu não me engano, eu repeti. Vamos pular para a próxima, certo? Isso aqui nós fizemos já. Foi só para reforçar. E temos o quinto exemplo, que diz o seguinte. A soma de três números ímpares consecutivos é igual a... Então, nesse caso, gente, olha só o que aconteceu. Ele perguntou, se nós somarmos três números ímpares consecutivos, qual vai ser a resposta? Qual o número que nós vamos ter como resposta? Aí, tem várias maneiras. A maneira mais fácil é você colocar os três números quaisquer ímpares consecutivos. No caso, eu vou colocar o 3 mais o 5 mais o 7. Então, olha aqui, eu coloquei três números ímpares consecutivos. E a essa soma achei quanto? Achei 15. Ou seja, se nós somarmos três números ímpares consecutivos, 3, 5 e 7, nós achamos quanto? 15. Que também é um número ímpar. Então, nesse caso, se nós olharmos as alternativas, nós podemos retirar a letra C e a letra D, porque a resposta de três números ímpares consecutivos também vai dar um número ímpar. Então, ou é a letra A ou é a letra B. O que diz a letra A? Um número ímpar, ou no caso, a soma de três números ímpares consecutivos é igual a o número ímpar, pois a soma de números pares resulta em um número ímpar. Então, está totalmente sem noção essa questão, essa alternativa. Porque nós não somamos números pares, nós somamos números ímpares. Se nós tínhamos duas alternativas e a está errada, então com certeza vai ser a B. Vamos apenas ratificar a resposta. O número ímpar, então, se nós somarmos três números ímpares consecutivos, nós vamos achar um número ímpar, pois a soma entre três números ímpares resulta em um número ímpar, ou seja, resposta a letra B. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? É muito importante. Assistam também a primeira aula, que é uma sequência de aulas para que possamos fechar uma prova, ou seja, acertar todas as questões de qualquer prova de matemática, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Acesse as minhas redes sociais, curtam os vídeos, deem o like, certo? Curtam os vídeos, inscrevam-se no canal, certo? Façam comentários para que eu possa, a cada aula, melhorar a didática. Espero que vocês me ajudem, certo? Um abraço e até a próxima.